Você abre o celular e vê que alguém que você conhece conseguiu o que você quer. Pode ser uma promoção, pode ser um relacionamento que parece funcionar, pode ser um projeto que decolou, uma viagem, um corpo, uma vida que do lado de fora parece exatamente o que você está tentando construir do lado de dentro. E você sente alguma coisa. Não é felicidade pelo outro, não é inspiração, é um aperto, uma contração pequena e rápida que você tenta disfarçar imediatamente, porque você sabe o nome dela, e esse nome envergonha. É inveja, e a vergonha vem rápido, logo atrás. Porque inveja é considerada um sentimento feio, pequeno, coisa de pessoa insegura, imatura, que não cresceu o suficiente. Você tenta transformá-la em outra coisa, em motivação, em admiração, em indiferença forçada, mas ela continua lá, com o mesmo peso. Baruch Spinoza foi um dos poucos filósofos que olhou para a inveja sem julgamento moral e perguntou: de onde isso vem exatamente? O que ela está dizendo sobre você? E as respostas que ele encontrou são mais honestas do que qualquer coisa que a cultura do bem-estar vai te oferecer. Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632, filho de uma família judaica portuguesa que havia fugido da Inquisição. Aos 23 anos, foi excomungado da comunidade judaica com uma das maldições mais severas já registradas, e nunca soube exatamente por quê. Viveu o resto da vida sozinho, polindo lentes para sobreviver e escrevendo uma das obras mais radicais da história da filosofia. Morreu aos 44 anos de tuberculose, provavelmente agravada pelo pó de vidro que inalava no trabalho. Era um homem que tinha todos os motivos para o ressentimento e que dedicou a vida a entender por que o ressentimento destrói quem o carrega. Spinoza construiu sua filosofia em cima de uma ideia central. Tudo que existe busca perseverar na própria existência. Ele chamava isso de conatus, o impulso fundamental de continuar sendo o que você é, de crescer, de se expandir. Quando esse impulso é favorecido, quando você aprende algo, realiza algo, conecta com alguém de forma genuína, você sente alegria. Não alegria superficial, alegria como aumento de potência, como sensação de que você está mais vivo do que estava antes. Quando esse impulso é bloqueado, quando você falha, quando é rejeitado, quando sente que está encolhendo em vez de crescer, você sente tristeza, diminuição, a sensação de que algo essencial foi subtraído. A inveja para Spinoza é uma forma específica de tristeza. É a tristeza que nasce não de uma perda direta sua, mas da alegria do outro. Você vê alguém crescer e isso, por contraste, faz você se sentir menor. Não porque você perdeu algo, mas porque a comparação criou uma distância que você não consegue ignorar. Aqui está o que Spinoza observou com precisão cirúrgica. A inveja só existe entre iguais, ou entre quem você considera seu igual. Você não sente inveja de um bilionário que nunca vai cruzar seu caminho. Você não sente inveja de uma celebridade de outro universo. Você sente inveja de quem está perto, de quem veio do mesmo lugar, de quem tem a mesma idade, o mesmo ponto de partida, os mesmos recursos que você achou que tinha. É o colega de faculdade que abriu a empresa. É o amigo que ficou com a pessoa que você queria. É alguém do mesmo bairro, da mesma área, da mesma geração que chegou onde você ainda está tentando chegar. E por que isso dói mais? Porque o sucesso deles destrói a narrativa que você construiu para se proteger. Enquanto ninguém do seu círculo conseguia o que você quer, você podia dizer que era difícil demais, que o mercado não deixava, que as circunstâncias eram desfavoráveis. O fracasso coletivo era uma espécie de conforto. Quando alguém do mesmo ponto de partida avança, essa narrativa cai. E o que fica é a pergunta que você estava evitando. Por que não eu? Spinoza diria que essa é a pergunta certa. Só que você está fazendo ela do jeito errado. Feita com inveja, a pergunta vira acusação contra o outro.
que não merecia, que teve sorte, que foi ajudado, ou contra você mesmo, que é inadequado, que é menos, que nunca vai chegar lá. Feita com honestidade, a pergunta vira investigação. O que ele fez que eu não fiz? O que eu estou evitando que ele enfrentou? O que a alegria dele está me dizendo sobre o que eu realmente quero? Porque a inveja, no fundo, é um mapa. Ela aponta com precisão para o que você deseja, mas ainda não admitiu completamente. Você não sente inveja de coisas que não importam para você. Você sente inveja do que importa demais. E se você para de se envergonhar dela e começa a ouvi-la, ela deixa de ser veneno e vira informação. Mas tem uma armadilha aqui que Spinoza identificou e que as redes sociais transformaram em epidemia. Ele chamava de imitação dos afetos, a tendência humana de querer o que as pessoas ao redor querem. Não porque você genuinamente quer, mas porque a proximidade cria o desejo. Você passa tempo suficiente cercado de pessoas que valorizam determinado estilo de vida, determinado tipo de sucesso, determinado marcador de status, e começa a querer isso também. Não porque faz sentido para você, mas porque a comparação constante faz parecer que você está ficando para trás de algo que nem sabe se quer. As redes sociais são uma máquina de imitação de afetos. Você não estava insatisfeito com o seu apartamento até ver o apartamento de outra pessoa. Você não estava incomodado com o seu corpo até a sua linha do tempo decidir te lembrar do corpo de outra pessoa. Você não sentia que a sua carreira estava lenta até o LinkedIn te mostrar que todo mundo está sendo promovido menos você. E aí você passa a perseguir coisas que não são suas, a se comparar com métricas que não escolheu, a sentir a tristeza da inveja por algo que, se parar para pensar, talvez nem queira de verdade. Spinoza não dizia que a inveja era errada no sentido moral. Dizia que era ineficiente, que era uma forma de sofrimento que não te leva a lugar nenhum. Porque enquanto você está olhando para o que o outro tem, você não está construindo o que é seu. A alegria, no sentido spinozista, o aumento real de potência, a sensação de estar mais vivo, não vem de superar o outro. Vem de se aproximar do que você genuinamente é e quer. E essas duas coisas são completamente diferentes. Superar o outro é uma corrida sem linha de chegada, porque sempre vai ter alguém à frente, sempre vai ter outro marcador de comparação. A inveja não se satisfaz com vitória, ela se desloca para o próximo alvo. Aproximar-se de si mesmo é um movimento diferente, mais lento, mais silencioso, muito menos visível nas redes sociais, mas é o único que no fim produz alguma coisa que é sua. Spinoza morreu sozinho, excomungado, com os pulmões destruídos pelo trabalho que fazia para sobreviver, mas deixou uma obra que foi proibida, queimada, e que 2 séculos depois passou a ser considerada uma das mais importantes da história do pensamento ocidental. Ele não estava olhando para o lado, estava construindo algo que só ele poderia construir. Você não precisa morrer sozinho polindo lentes para fazer o mesmo, mas precisa, em algum momento, parar de medir a sua vida pela régua de outra pessoa. Não porque inveja é feia, mas porque ela está te custando tempo que você poderia estar usando para construir o que é seu.